Deus sempre teve, é um plano de Deus, sempre foi a vontade de Deus, ver seus filhos prósperos. Deus sempre preparou meios para que seus filhos prosperassem. A própria palavra de Deus tem uma passagem que eu costumo dizer, contrato de bênção. Aí Deuteronômio. Você que tem a sua Bíblia aí, abre, por favor. Deuteronômio 28. Se nós formos observar desde o início de tudo, Deus sempre preparou meios para que o homem vivesse bem. Se você analisar desde Gênesis no jardim do Éden, Deus preparou tudo para o homem. Estava tudo pronto para o homem ser feliz e não faltar nada. Se você vem para Abraão já está próspero, mas Deus queria prosperar mais ainda Abraão. A palavra prosperidade, nós precisamos entender que não só fala de dinheiro, de bem próprio, de bens, mas fala de outras áreas de nossas vidas que está estacionado, de conquista de gente que a nossa vida almeja alcançar e ainda não alcançou. Então a prosperidade que Deus quer é no todo, é completo, é tudo, é completo. Você deve pensar assim: puxa vida, mas eu já estou com 40 anos de idade, eu ainda não concluí o meu projeto. Meu irmão, enquanto você estiver respirando e crendo em Deus, o seu sonho vai estar sempre acordado, sempre aberto. Deus vai trazer o seu sonho. Oh Deus! O prazer de Deus é ver você sonhar e fazer concluir os seus sonhos. E uma boa parte, eu vou dizer assim, que os teus sonhos já são os sonhos de Deus. Já nasceu no coração de Deus e colocou em você, para que você possa avançar e prosperar. Então Deus, ele sempre teve a intenção de abençoar o seu povo. E aqui em Deuteronômio, aqui na minha Bíblia diz assim no texto: as bênçãos decorrentes da obediência. Há um segredo aí, já abriu o jogo, já está aberto o jogo para nós. Feche seus olhos em nome de Jesus. Seu Deus, mais uma vez, meu Pai, estamos na tua presença nessa casa, louvamos o seu nome e nós sabemos, meu Pai, que o Senhor já está nessa casa, assim que essas portas se abriram. E aqui, Senhor, queremos ouvir a sua voz, queremos aprender do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós esta noite, que possamos avançar em áreas que estão estacionadas, que possamos ser diferentes hoje, para ser bênção amanhã. Pai Santo, abre nossos ouvidos, nosso entendimento. Vem, Espírito Santo, usa a minha vida para ser um canal de bênção para esse povo, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler aqui e quero que vocês prestem atenção, vocês vão estar acompanhando e vão ver que interessante essa proposta que Deus tem para os teus filhos. Diz assim a palavra do Senhor: se atentamente ouvides a voz do Senhor, meu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus! Quando eu falar uma coisa positiva, diga glória a Deus, concorde, agarra essa bênção. Olha o que ele fala ainda: se ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Eita. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, Eita. e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares
e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, glória, e andares os teus caminhos. Glória a Deus. aleluia. Nós vemos aqui o tempo todo bênção e um alinhamento de obediência. O que Deus está dizendo para esse povo, meus filhos, essas mesmas bênçãos ainda nos alcançam. Essas bênçãos também é para nós. Você deve estar pensando sempre, irmão, você acabou de ler aí que vai ser multiplicado as suas vacas, eu não tenho vaca. Mas você deve ter alguma outra coisa que pode gerar um futuro para você. E se você não tem, bendito serás ao entrares e bendito serás ao sair. Ou ele está dizendo assim: aonde você colocar tuas mãos vai prosperar. Significa o quê? Nós precisamos ter atitude. Nós precisamos fazer a nossa parte. E fazendo a nossa parte, como homem aqui na terra, e obedecendo a Deus, a prosperidade vai aparecer. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Se você observar a palavra de Deus, Abraão, Isaac teve um momento da sua vida que estava rico, de repente veio uma seca, e Deus dá uma ordem de comando para ele ir para uma região, e lá ele lançou a semente, e multiplicou essa semente. A coisa mais interessante que eu vejo nessa passagem, que os homens daquelas terras, daquela região, perceberam que ele prosperava muito mais do que eles. Chegou a prosperar tanto que eles pediram para eles saírem daquela terra, porque havia uma diferença muito grande no que acontecia na vida de Isaac. E essa diferença é isso que Deus está falando. Ele estava chegando no ambiente e já era bendito, e o tempo que ele ficou, ele foi bendito e abençoado. Quando chegou o tempo dele sair, já saiu abençoado. A palavra de Deus diz nessa passagem dele que ele abriu os poços, porque o poço naquela época era uma fonte de riqueza. Eles iam entulhar os poços. Aqui você vai prosperar, aqui não, você vai prosperar bem longe daqui, porque quanto mais ele prosperasse, quanto mais ele ficasse rico, ele poderia ser o rei daquela região, e era isso que eles não queriam. Mas Isaac não estava atrás dessa promessa. Isaac estava obedecendo uma ordem da parte de Deus. E assim foi com toda a família de Abraão. Se você observar, quando Jacó sai da casa do seu pai, e tem aquela situação da bênção da primogenitura, que todos nós sabemos que o mais velho, ele tem o direito a uma grande parte da primogenitura. Não só o direito em herança, em bens e posse, mas também seria o líder daquele povo, já na ausência do seu pai. Ele assumiria e se tornaria um grande homem de respeito, porque ele era o senhor do clã. Mas se você observar nessa passagem, ele recebe a bênção da primogenitura, ele é abençoado. O pai dele faz 2 orações, uma na hora que ele dá a refeição para o pai dele, que houve aquela situação desagradável de engano, mas também na hora que ele sai, ele declara todas as sortes de Abraão sobre a vida de Jacó. Mas e aí? A Bíblia diz que Jacó sai sem nada, não leva nada. O que ele leva era água, um pouco de azeite e um pouco de farinha para um alimento, um sustento para chegar até um determinado lugar. Mas só que Jacó, ele recebe a bênção que estava sobre Isaac, e que Isaac passa para Jacó, e agora ele está abençoado, e tudo é um novo tempo na vida dele. E nós vemos essa história tão interessante, que ele chega na casa do seu tio, somente
com aquilo que ele sai de casa. Ele não levou nada. Toda a herança da primogenitura ficou com o seu irmão. Mas só que agora, Jacó começa a ter uma experiência com Deus. E essa experiência com Deus foi muito sofrimento. Se você olhar a história de Jacó na casa de Labão, foi história de muito trabalho. Muito trabalho. E mesmo muito trabalho, esse homem prosperou, avançou, se casou, teve 2 mulheres, teve seus filhos, seus 12 filhos, teve seus empregados, seus animais, sua riqueza, e sai da casa de Arão. Ele chegou com a bênção e sai abençoado. O que eu quero dizer para vocês, igreja? Nada nesse mundo é com facilidade, a menos aquele que já nasceu um berço de ouro, que alguém lá atrás já veio pleiteando, lutando e sofrendo, derramando seu suor, noites e noites sem dormir, para poder alcançar, conquistar algum espaço no ramo de negócio. Então esse vai nascer no berço de ouro. Mas caso contrário, irmãos, é tudo com luta. Não é fácil, mas o importante disso tudo é que nós temos a bênção de Deus. Nós temos a bênção de Deus. Mas como funciona essa bênção de Deus com tanto trabalho e tanta luta? A Bíblia está dizendo aqui, meu irmão, que nós temos que aprender a andar dentro do ensinamento de Deus, nas leis do Senhor. No versículo aqui, Salmo 112, eu quero entrar dentro desse assunto, lá de uma forma diferente para vocês verem. Que coisa maravilhosa. O Salmo 112, ele fala assim: promessa da vida futura aos piedosos. E o Salmo 112 diz assim: bem-aventurado o homem e teme ao Senhor. Se nós queremos ser abençoados, nós temos que temer ao Senhor. Deus! E esse temor não é esse temor de bater as pernas, não, meus irmãos, de tremer os seus ossos. O nosso Pai não é assim. O temer ao Senhor é respeitar a Deus, os seus ensinamentos, estar dentro do alinhamento do que Ele preparou para nossas vidas. Eita Deus! É isso que Deus quer de nós. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Se nós somos bem-aventurados, hoje está dizendo assim: olha, a aventura que você está vivendo, o tempo que você está vivendo, esse momento que você está vivendo, seja fácil, seja difícil, seja maior confusão, seja qualquer situação, se você temer ao Senhor, você vai ser bem-aventurado e tudo vai acabar bem. Olha o que ele está dizendo: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração do justo. Sabe o que é a sua descendência? Olha que coisa interessante. A minha família veio para o Evangelho falidos, desesperados, sem direção. A direção, chegamos a ponto, a minha família, a buscar a morte porque não tinha solução. Não tinha solução, buscar a morte. Mas o Evangelho nos alcançou. Eita Deus! E hoje, os meus pais estão vendo todos os 3 filhos, suas noras, seus netos, todos na presença de Deus. Glória! Todos. Hoje, nesse momento, a geração dos meus pais estão vendo os meus irmãos todos bem encaminhados profissionalmente, com seus filhos, com suas famílias, estão vendo seus netos brigando na presença de Deus. Enquanto os meus pais estiverem vivos, eles vão contemplar a glória de Deus, que é essa promessa. O que quer dizer a palavra poderosa na terra? Tudo que nós fazemos,
você faz e tudo que você ensina aos seus filhos, eles fazem com excelência no futuro. Quer ver um exemplo que eu vou dar aqui? Hoje, vocês tocaram com excelência. Vocês louvaram com excelência. Eu não sei qual foi o tempo do ensaio, mas tudo para mim estava perfeito. Tudo para mim está maravilhoso. Porque vocês fizeram com excelência. E se vocês continuarem assim, a humildade está em primeiro lugar, a unidade está no junto, vocês vão ser uma referência na cidade de Paulínia. Não só na cidade de Paulínia, mas em todos os lugares que vocês forem. Em todos os lugares que vocês forem falar do amor de Deus e tocar com a alma, com o espírito, com a vontade de adorar a Deus, o nome de vocês vai soprar. Vai chegar em lugar que vocês não imaginam. Sabe o que significa isso? Vocês se posicionaram, são poderosos na igreja que vocês servem a Deus. Vocês alcançaram algo. E assim, essa palavra poderosa, seus filhos serão poderosos na terra. Ele está dizendo, tudo que você preparar os teus filhos, preparando seus filhos vão preparar seus netos, seus bisnetos. E você vai, eu sou pai, já sou avô, eu vou contemplar dia a dia a minha descendência crescendo na presença de Deus. Aleluia. Crescendo na presença de Deus. É isso que é essa prosperidade da parte de Deus. É o que Ele quer para nossas vidas. Ele diz assim: na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Deus está falando algo que já existe. Na minha casa já existe uma prosperidade. Na casa de vocês existe uma prosperidade. Essa essência da prosperidade já está entre nós. Nós temos que apenas buscar alcançar essa prosperidade. E volto a dizer, não estou falando somente de dinheiro, mas a prosperidade que eu estou falando é algo que você precisa alcançar. São situações da sua vida que precisam mudar. Mas se Ele está falando, na sua casa existe. Ele está falando, sabe por que Ele está existe? Porque você é justo. Se você for justo, então existe uma aliança com Deus. Ah, mas o que é ser justo? O que é ser justo? Andar em fidelidade. Você seja justo com a tua esposa, a sua esposa é justa com você, com o marido, com os seus filhos, na ausência do marido. Você é justo nos seus negócios, você é justo na onde você vai, aonde você anda, nas suas amizades. Você é justo em tudo. Em tudo haja injustiça. Uma das coisas que Davi mais queria, né, pastor? O espírito reto. Ele pedia para Deus dar para ele um espírito reto, porque ele sabia, se Deus desse para ele um espírito reto, Deus estenderia os ouvidos para ouvir as suas orações. E Deus está falando aqui nesse salmo, o salmista Davi está falando nesse salmo, que a nossa justiça é que vai mover o coração de Deus. É o que vai mover o coração de Deus. E ele diz assim: ao justo nasce a luz nas trevas. Vamos lá. Ô, glória! Amém. Olha que coisa linda. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Não é forte essa passagem, esse versículo? Ao justo nasce luz nas trevas. Irmãos, vocês lembram os 2 anos de pandemia? Quantas pessoas faliram, né? Mas quantas pessoas reabriram o seu próprio negócio num momento de tanta angústia, de tanta morte, momento de trevas? Deus estendeu as mãos para aquele que lutou e não queria, não se entregou. Eu costumo observar uma coisa:
Eu falo muito isso para as pessoas que ficam desesperadas quando vê alguns anúncios do governo. E uma coisa que eu aprendi: o governo aqui da terra, ele vai governar mediante o sistema dos homens. Nós somos governados pelo poder da palavra. Ô, glória! Eles podem fazer o que eles quiserem, eles podem criar suas leis, eles podem fazer muitas coisas que podem até nos prejudicar, mas se os nossos olhos, o nosso coração estiver voltado no Senhor, sempre vai haver uma luz para nos abençoar. Eita! Sempre vai haver uma luz para nos tirar desse momento de dor e aflição, porque Ele mesmo está dizendo: ao justo há uma luz nas trevas. Quantas vezes você está empregado e de repente ouve falar: vai ter um corte, vai mandar algumas pessoas embora. Aí já começa a escurecer, a nossa mente escurece. Eu tenho a prestação do carro para pagar, eu tenho a prestação da casa para pagar, eu tenho isso, aquilo para pagar, e agora se eu ficar desempregado? Se ficar desempregado no sistema da terra é assim, mas quem abre portas é o nosso Deus todo. Eita! É Ele que abre portas. Ele vai abrir uma porta que você nem imagina. Eu já ouvi do pastor Joaninho uma coisa que eu nunca mais esqueci: Deus é tão bom, tão poderoso, tão misericordioso, que Ele pode mandar vir uma empresa abrir aqui em Paulinha e você ser o primeiro a ser contratado, por causa do amor que Ele tem pelos seus filhos. Aleluia! O homem está aqui governando a terra, mas quem decide o seu destino é Deus. Porque existe uma aliança lá em Deuteronômio: você vai ser bendito ao chegar e bendito ao sair. Você já está abençoado se você sair do seu emprego. Se você for mandado embora, você tem que pensar assim: eu perdi meu emprego, mas eu ainda tenho a bênção do Senhor. Uma porta vai se abrir. E essa luz que Ele está dizendo, é um milagre, que é aquilo que nós não vemos, é aquilo que o homem na terra natural não pode fazer e não pode te dar. Mas essa luz, Ele garante que uma luz nas trevas vai se abrir a favor dos seus filhos. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Ele diz assim: glória a Deus. Aleluia! Ditoso é o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em justiça, não será jamais abalado. Isso é ser justo. Eu acho lindo quando alguém, eu vou contar aqui um testemunho para vocês para entender essa parte aqui. Eu tive a semana passada, no final de semana, alguns irmãos, uma família, e nós estávamos falando do Evangelho. Houve uma obra maravilhosa ali, e tinha uma mulher ali desesperada nessa reunião. A casa dela estava sendo para o banco tomar a casa, e ela tinha até a semana seguinte para levantar R$5.000 e pagar essa dívida. E ali eu preguei sobre o amor de Deus, falei sobre o amor de Deus, e que Deus tinha um amor tão grande, e que já estava operando na vida deles, eles nem sabiam o que Deus podia fazer. E quando foi na semana seguinte, no dia de pagar a dívida, uma pessoa ligou para ela e falou para ela: você já conseguiu pagar? Ela falou: ainda não. Então não se preocupe, que eu estou depositando o valor da casa para você. Glória a Deus! Isso é ser justo. Você sabe por que essa mulher fez isso? Porque ela viu a aflição da vida dela, e ela tinha dinheiro. Ela falou assim: não é justo eu ter dinheiro, ver a aflição dela e saber que aquela casa é tudo que eles têm. E ela pegou e depositou. Irmãos, pega isso para você entender. Que for R$5 que você tem para abençoar alguém na rua, para completar e comprar um lanche, abençoa. Abençoa. Se for R$1.000 que você tem na conta
que você está guardando por alguma outra coisa, mas chegou alguém numa aflição que ele não tem e ele precisa, abençoa, ajude. Pessoas que precisam comprar remédio, porque é dependente do remédio, e a pessoa não tem o dinheiro, e você está sabendo que você pode, abençoa, seja justo. Porque sabe por quê? Ele hoje não tem, mas você tem. Você tem, e amanhã você vai ter de novo. E quando você faz isso, você está mostrando para Deus que você está sendo justo com aquilo que Deus quer. No livro de Malaquias fala trazer os filhos na casa do tesouro, para que a casa do tesouro seja abençoada e tenha seus mantimentos. Sabe para que é os mantimentos? Os levitas, os profetas que estavam ali, e o mais importante para as viúvas, os órfãos, os viajantes que chegavam na cidade e não tinham o que comer. Por que Deus queria estabelecer isso? Porque Deus via a dor daquele povo. Irmãos, eu vou falar uma coisa que todo mundo já viu. Ô Tati, quantos filhos? Você tem 2 filhos, não? Você já lembra quando a sua menininha chorava por fome? Você lembra? O que você fazia? Você não fazia o mais rápido possível a comidinha dela? Por que você fazia isso? Porque você sabia que ela estava com muita fome. Não é assim? Não é assim, mães? Você faz correndo para tirar aquela angústia da sua criança que está com fome. Você já viu quando você vai dar um banho numa criança na época de frio? A criança nem quer tomar banho porque está muito frio. E você vai dar um banho, e não, você precisa tomar banho, você dá um banho rápido, a água quentinha, e você rapidamente põe a roupinha, põe o pijama, põe a cobertinha, já faz tudo correndo. Você sabe por quê? Porque você tem sentimento de mãe e sabe que está com frio. É isso que Deus sente quando vê uma pessoa nessa situação. Era isso que Deus queria naquela época. E sabe por que Deus fazia isso? Porque Deus abençoava o povo. Não faltava nada para o povo. O povo era abençoado. E quando Deus falava, você rouba os dízimos, eles estavam roubando da lei. O que era a lei? A justiça de Deus que eles não estavam cumprindo. Deus não queria amaldiçoar o povo, continuar abençoando, mas eles tinham que abençoar aqueles que não tinham. É isso que essa passagem está falando. Então, meu irmão, se você puder abençoar o que você tem, abençoa. Se você tem um sapato bonito, está apertando o seu pé, você fez uma caminhada, fez uma viagem, e de repente você percebeu que esse sapato é bonito, mas não é confortável no seu pé, abençoa. Dá para quem tem, quem não tem, abençoa quem você puder. Quanto mais você puder abençoar, faça, para abençoar aquele que não tem. E diz assim: no 7, o homem que teme a Deus não se atemoriza das más notícias no seu coração. O seu coração é firme, confiante no Senhor. E essa firmeza que ele está falando aqui, quando você anda em fidelidade, quando você anda em justiça, você tem tanta certeza que Deus está na sua vida, que mesmo que venha uma notícia ruim, eu acabei de falar agora da situação do governo, falei do emprego, mesmo que venha, e eu, para a glória de Deus, não falo isso para me aparecer, mas eu aprendi a viver isso. Quantas vezes eu já ouvi notícia ruim, estou passando um momento ruim, eu falo, vai passar, esse tempo vai passar, Deus está no controle. E sabe o que eu falo? Deus já falou que é bênção para a minha vida, então eu tenho que passar. Eu sei que lá na frente alguma coisa vai acontecer. Eu sei que nesse momento eu não vou continuar nesse estágio, não vou permanecer nesse estágio. Uma porta vai se abrir, alguma coisa vai acontecer. Então eu falo para mim mesmo, e o mundo espiritual precisa ouvir a sua boca, para eles entenderem o Deus que você serve. Glória a Deus. Então não é para falar ou blasfemar, criticar e reclamar. Irmãos, a coisa mais triste que tem é quando o pastor está pregando e falando de bênção. A pessoa
chora, acredita, glorifica isso aqui. Mas quando chega o obstáculo, o problema, blasfema, vai blasfemar. Não tem coisa pior para o mundo espiritual, é uma coisa, eles pegam isso, a tendência é de levar uma depressão. Não, é ao contrário. Você viu a situação difícil? Está difícil, mas Deus prometeu, Ele vai fazer. Eu tenho a promessa do Senhor. A promessa, eu entrei e eu vou sair abençoado. Você vai entrar com a bênção de Deus. As lutas vão acontecer, os levantes vão vir, as dificuldades, as mentiras, tudo que vai acontecer. Mas permaneça na presença de Deus e Deus vai te honrar. E quando você sair, você vai sair com a bênção de Deus do mesmo jeito. Essa é a diferença de quem serve a Deus. O que não pode agir como o mundo age. O mundo age assim. Mas os filhos de Deus não. Os filhos de Deus têm que viver a palavra de Deus. Então o homem que serve a Deus, que teme ao Senhor, ele não teme as notícias ruins, não teme as dificuldades que aparecem. Ele tem certeza que Deus está no controle. Tudo está no controle de Deus. Posso ouvir um amém? Um glória a Deus. Tem uma salva de palmas ao Senhor. Justiça. E essa fidelidade, essa certeza é justiça. Porque você faz algo que o mundo espiritual está vendo assim. O negócio está ruim para ele, o negócio está ruim para ela, mas ela não está blasfemando, ele também não está pisando errado, blasfemando. Ele continua na justiça de Deus. Deus é a minha justiça, Deus é a minha direção. É isso é justiça. Andar em justiça. O 8 diz assim: o seu coração bem firme, não teme até ver cumprir nos seus adversários o seu desejo. O que é adversário para nós hoje? Presta bem atenção que eu vou explicar para você. No Velho Testamento, adversário era adversário de guerra mesmo. Olho por olho, dente por dente. Mas agora, pela graça, esse adversário é diferente. Hoje, nosso adversário não é para nós enfrentar ele dessa forma. O nosso adversário hoje, nós temos que orar por ele, interceder por ele. E a coisa mais difícil que tem é você orar por um adversário, por uma pessoa que não concorda com as suas ideias, ou uma pessoa que tem inveja de vocês, uma pessoa que quer ver a sua ruína, uma pessoa que quer ter o que você tem, que diz assim: não era para ele ter, era para eu ter. Eu tenho condições de ter. Não sei como ele conseguiu, como ele chegou lá, como ela conseguiu aquilo. Ele é seu adversário, até mesmo dentro de casa. Essa aqui é minha adversária, não é fácil não, viu? Não é fácil não. Nós toca a farpa até hoje, mas ela é minha adversária, e eu cresço com ela, ela cresce comigo. Sabe por quê? Porque eu ponho em prática o que a palavra de Deus ensina. Muitas das vezes ela passa uma ideia para mim, na hora eu não aceito. Já aconteceu várias vezes dela dar opinião assim, de ideias para o futuro, e eu nem dar bola, nem querer. E ela ouve, ela não dá para falar com você, você não pensa para frente. Então nesse momento eu sou adversário dela, porque eu não estou alinhado com o pensamento dela. Não dá para conversar porque você não pensa. Eu penso para frente, você não pensa. E eu não dou bola mesmo, é a minha natureza. Só que passa o tempo, ela toca o assunto de novo. Ela muda a estratégia, mas o assunto é o mesmo. Às vezes eu não concordo, às vezes concordo. E no fim, sabe o que acaba acontecendo? Eu acabo cedendo e ela conquista o que ela quer conquistar. Adversário é assim. E a mulher sábia edifica a sua casa. Então vai ter momentos na vida dela. Eu sei que teve momentos na vida dela que ela orou e disse: Senhor, abre a mente dele, mostra para ele o que eu estou vendo e ele não está vendo. Então o adversário nosso hoje é isso. No seu emprego, irmãos, a coisa mais triste que tem é você ter um companheiro que te persegue, ou o seu patrão que não enxerga as suas qualidades.
Não adianta você bater os pés no chão, fazer birra, ficar nervoso, ir no banheiro chorar. Não é isso que você tem que fazer. Ele é seu adversário. Ele não está sendo de acordo com o que você merece. O que você tem que fazer? Abençoar ele em oração. Ore por ele. Ore por ele todos os dias. Sempre esteja na tua linha de oração particular da vida dele. Ele está sofrendo. Ore por ele. Interceda por ele. E profetize na vida dele. E você está fazendo a vontade de Deus. Esta é a justiça de Deus. Um dia ele vai ver você com outros olhos. Um dia ele vai ver. Deus vai abrir a mente dele e vai ver você com outros olhos. Então os nossos inimigos hoje, esses inimigos, são esse tipo de situação na nossa vida. Até mesmo no ministério, né, pastor? Quantas reuniões nós já fizemos aqui? E nós falamos, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, vamos mudar, não muda, daqui a pouco muda, vamos fazer uma reunião. E ideias. A gente está mudando, né, pastor? As coisas estão começando a acontecer. Então o que acontece? O choque de ideia é inimigos. É o nosso inimigo hoje. Porque se esse ambiente não mudar como cristão, então nós não somos cristãos. Tem que mudar pelo comportamento cristão. Pela vontade de Deus, pelo esse ensinamento da palavra. Essa é a diferença. E assim na sua casa, no seu emprego, na escola, na faculdade, na rua, na feira, onde for, você tem que ter sabedoria nesse sentido. Em nome de Jesus. Nós estamos terminando. O 9. Distribui e dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. E o seu poder se exalta em glória. Olha a justiça aí de novo. Aquilo que o pastor pegou agora de pouco das ofertas. Dizimar e ofertar na casa do Senhor é para manter a obra do Senhor. Quando essa casa tiver condições de crescer mais, pessoas estiverem dizimando mais, ofertando mais, nós vamos abençoar famílias, abençoando famílias até fora da nossa cidade. Essa é a vontade de Deus. Você quer prosperar? Comece a abençoar. Você quer ver a diferença que Deus agir na tua vida? Comece a abençoar. E uma coisa que eu acho muito interessante que vocês precisam fazer, tudo que vier direcionado no público para a obra de Deus, não fique pensando, se eu posso, faça, irmão. Se convidar, se o pastor falou que convidou uma pessoa para limpar o piso aqui, né? Eu nem sabia. Eu já limpei muito piso de igreja, eu não me arrependo. Cresci muito com isso. E se um dia o pastor chamar de novo e eu puder, eu vou vir. Porque é para a glória de Deus, é para a vontade, é para a obra de Deus. E se um dia o pastor convocar como líder da igreja, vocês tomam vergonha na cara e venham. Amém. Todos têm que vir. O pastor é bonzinho, né? Ele comenta o que precisa e deixa vocês à vontade. Mas no dia que ele convocar, irmãos, o pastor convocou, é hoje da igreja, vamos fazer, vamos obedecer. Também faz parte da vontade de Deus. Porque se você obedecer, você está mostrando para o mundo espiritual: eu estou obedecendo uma ordem que Deus colocou no anjo da igreja, que é para nós estarmos em comunhão, limpando a igreja, pintando a igreja, restaurando alguma coisa na igreja. Irmãos, essa é uma maneira de mostrar para o mundo espiritual: nós estamos unidos, estamos juntos, e a obra de Deus vai prosperar. A obra de Deus prosperando, a sua casa vai prosperar. Glória. Porque você faz parte dessa família. Se a sua família vai bem, a igreja vai bem. Se a igreja vai bem, a sua casa vai bem. Então vamos abençoar a igreja primeiro, porque nós temos certeza que a sua família vai bem. Amém? Toma posse dessa palavra, fique em pé em nome de Jesus. Glória a Deus.